O choro transformador de Jeremias, a revelação incrível antes da invasão babilônica. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor veio a Jeremias, filho de Uquias, sacerdote da cidade de Anatote, e a ele foi confiada a pesada tarefa de profetizar ao seu povo. O reino de Judá estava mergulhado em corrupção, os ídolos ocupavam o lugar do Deus verdadeiro e a injustiça prosperava nas ruas de Jerusalém. A atmosfera estava carregada de desobediência e indiferença, enquanto as vozes dos líderes ecoavam promessas vazias e os corações dos habitantes se tornavam cada vez mais insensíveis à realidade divina. Caminhando pelas ruas sujas de Jerusalém, Jeremias carregava o fardo de uma nação dividida e rebelde. Com os seus olhos transbordando em lágrimas, ele clamava por um povo que parecia alheio à iminente destruição que se aproximava. O brilho dourado do templo, outrora símbolo de esperança e adoração, agora estava ofuscado pela malignidade da idolatria e pela corrupção moral que se estabelecera em Judá. A dor do profeta ressoava em cada esquina, como um lamento que ecoava entre as pedras da cidade. Jeremias sentia a intensidade das palavras de Deus pulsando em sua alma: levanta-te e profetiza contra este povo. Mas o cúmulo do desprezo e escárnio que enfrentava nas mãos de seus compatriotas desafiava até a essência de seu ser. O nacionalismo religioso estava em alta, e as mensagens de arrependimento que proferia eram como flechas lançadas contra um escudo de indiferença. Ele se perguntava em vão: até quando ignorarão a advertência do Senhor? Enquanto a sombra da Babilônia se estendia sobre Judá, o profeta buscava consolo nas Escrituras, nas promessas de restauração e de um novo pacto, onde a lei de Deus seria escrita nos corações. Um fogo ardente dentro dele clamava pela transformação, mesmo quando encarava a desesperança que circulava ao seu redor. Ao folhear os rolos da Torá, ele lembrava-se de que mesmo em meio ao juízo iminente, o amor de Deus por seu povo permanecia inabalável. A possibilidade de um arrependimento verdadeiro ainda brilhava como uma estrela distante no horizonte. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Os exércitos babilônicos se moviam como um trovão distante, prestes a se abater sobre a cidade amada de Jeremias. Em seu íntimo, havia uma luta espiritual avassaladora, pressionando-o a desistir ou a persistir. No entanto, um sussurro suave penetrava sua dor, mesmo em meio ao juízo, a promessa de Deus continuava viva. A questão agora era clara: será que o povo de Judá ainda teria olhos para ver e ouvidos para ouvir a mensagem de restauração e esperança que brotava de seu lamento? Com esse pensamento reverberando em sua mente, Jeremias soltou mais um grito, onde colocava toda a sua fé nas promessas do Senhor enquanto esperava pela revelação de um futuro que poderia resgatar os perdidos em meio ao desespero coletivo. A manhã se erguia com um véu de neblina sobre Jerusalém, como se a própria cidade sentisse o peso de seus pecados. Jeremias, ainda em meio ao tormento de sua alma, buscava um lugar de silêncio, longe das vozes que o rodeavam. A terra sob seus pés parecia sussurrar palavras de desespero e traição, mas o profeta sabia que sua missão estava longe de terminar. Ele foi chamado por Deus, e essa convocação reverberava em seu ser: não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, dizia o Senhor. Jeremias 1h08. Enquanto caminhava pelo mercado, que estava repleto de comerciantes e cidadãos, Jeremias observou as expressões vazias que marcavam os rostos de seu povo. A alegria aparente escondia um profundo desespero. Os israelitas buscavam vida nas coisas passageiras sem perceber as correntes espirituais que os amarravam. Ele ergueu suas mãos ao céu, clamando: ó Senhor, como posso falar a estes que se recusam a ouvir? Eles não veem o mal que se abate sobre eles. A resposta do Senhor era clara e penetrante: vai até eles e fala as palavras que lhes darei. Nenhuma palavra de mim voltará vazia. E assim, Jeremias, tomado de coragem,
começou a pregar em voz alta. Arrependei-vos, povo de Judá, pois um grande mal se aproxima. A espada de Babilônia se afia, e vocês dormem em meio à destruição. Ris palavras ressoavam pela cidade como um eco distante, alguns o escutavam com curiosidade, enquanto outros se desviavam, levando seus olhos e corações para longe da verdade. Mas havia um grupo que se reunia ao redor do profeta, pessoas que ainda nutriam um fio de esperança, ansiando por um toque divino. Se ao menos pudéssemos ouvir um sinal do céu! Clamou uma mulher entre eles. Jeremias, tocado pela fé dessas almas, prometeu que o Senhor enviaria confirmações. Eis que o Senhor enviará sinais, como nuvens que se acumulam em um céu ardente, e aqueles que buscarem a verdade serão resgatados. Mas dentro dele, uma tempestade de preocupações crescia. Como poderia um povo tão envolto em idolatria e auto-engano se voltar para o Deus vivo? Naquela mesma tarde, Jeremias dirigiu-se ao templo, o centro da adoração e da vida religiosa em Judá. Ele viu a corrupção se estabelecendo mesmo lá dentro, negociantes vendiam sacrifícios defeituosos, e os sacerdotes, aqueles que deveriam guiar o povo, estavam em conluio com os homens crescidos em corrupção. Com lágrimas ardendo em seus olhos, ele exclamou: este lugar, que deveria ser uma casa de oração, tornou-se uma caverna de ladrões. O eco de sua profecia fez calar as vozes, mas a reatividade foi rápida. Ouvindo-os, alguns líderes religiosos se indignaram, e encheram seus corações de ódio contra o profeta. Como pode um homem se levantar contra nós? O templo é nosso refúgio. Pensaram. Deus havia colocado um sinal no espírito de Jeremias: a rebelião de meu povo se tornará um testemunho contra eles, mas eu trarei uma nova aliança, onde a minha lei será gravada em suas mentes. E enquanto as ameaças se aproximavam, uma resposta de esperança brotava na escuridão. De seu coração surgiu uma visão de um futuro em que a conversão coletiva, uma verdadeira volta ao Senhor, seria possível. Mas o que o Senhor estava preparando em meio à escuridão? Havia um plano além da destruição merecida, algo que ressoava em um novo pacto que transcenderia toda dor. Assim, Jeremias, nesta crise de fé coletiva, percebeu que até nas mais sombrias circunstâncias, a luz da promessa divina estava prestes a brilhar. E enquanto seus lábios proferiam palavras de advertência, uma sensação inconfundível permeava o ar: Deus ainda estava trabalhando em segredo. Havia uma escolha a ser feita: permanecer no lamento ou abrir os braços para a promessa de restauração que estava para vir. E ali, no templo, Jeremias se sentiu mais uma vez chamado para a tarefa, pois no coração de Deus a esperança e a justiça se entrelaçavam de maneira imutável. O tempo estava se esgotando, e o que seria a marcha de um exército babilônico em direção à cidade se tornava também um caminho para um propósito redentor. Mas qual seria o preço a ser pago, e quem teria coragem de atravessar essa porta? Enquanto o sol se ocultava atrás das colinas de Jerusalém, tingindo o céu de um tom púrpura profundo, Jeremias buscava um lugar para se refugiar. A cidade, mesmo sob a luz quebradiça do entardecer, pulsava com a inquietude de um povo indiferente ao juízo iminente. Cada passo que o profeta dava ecoava a urgência de sua missão. Ó Senhor, murmurou, como posso transmitir a verdade que o povo se recusa a aceitar? Que palavras se dispõem a curar a alma de uma nação quebrantada? De repente, uma voz soou na simplicidade do ar. Era o Senhor, que falava como um pai compassivo: Jeremias, não temas. Fui eu quem te coloquei como vigia sobre a casa de Israel, escuta a minha voz e fala ao povo. O tempo está se esgotando, mas ainda existe oportunidade para arrependimento. Sentindo a pressão da responsabilidade, o profeta começou a se mover, não apenas como um homem, mas como um emissário do Altíssimo. Ele retornou ao centro da cidade, onde um murmurinho de conversas interrompia a serenidade da noite. Jeremias viu os rostos famintos por um significado que muitos tentavam encontrar, mas que poucos realmente entendiam. Povo de Judá, ouçam! Exclamou, sua voz ressoando com poder. Assim diz o Senhor: arrependam-se de seus caminhos e voltem-se para mim, para que eu não traga sobre vocês o que é para vosso mal. Os olhares se voltaram para ele, alguns penetrantes de curiosidade, outros endurecidos pelo desprezo. Porém, uma mulher com um semblante triste fez um movimento em direção ao profeta.
Jeremias, temos ouvido suas palavras, mas o que podemos fazer? Já caímos na abominação que o Senhor odeia. O olhar dela carregava a dor de muitos, e Jeremias sentiu o peso de sua compaixão. Não importa quão profunda seja a escuridão, o Senhor ainda está disposto a perdoar. Ele espera que vocês voltem como a filha que retorna ainda que distante. Enquanto ele falava, um grupo de sacerdotes começou a se formar nas proximidades, unindo-se com murmúrios de descontentamento. Este homem traz vergonha ao templo. Disseram entre si. Como ele pode falar assim contra o santo lugar? Mas Jeremias, movido por uma convicção divina, continuou a proclamar. A verdadeira habitação do Senhor não reside em um edifício, mas no coração do homem que se submete a ele. As palavras do profeta ardentes clamaram a atenção, e em meio ao tumulto, uma sombra se aproximou. Era um capitão babilônico, enviado como espião, que se escondia entre as multidões. Ele vinha com a intenção de avaliar a vulnerabilidade da cidade, mas ao ouvir as advertências de Jeremias, sua mente se encheu de incertezas. Por que um homem se atreveria a desafiar a cidade em rebelião? E mais, por que o Deus deles ainda fala se sua ira está prestes a se manifestar? Sem saber, o capitão encontrou nas palavras de Jeremias uma semente de inquietação. O Senhor tinha elaborado um plano soberano, onde até mesmo os estrangeiros poderiam ser tocados pela verdade que vibrava nos lábios do profeta. Na calada da noite, enquanto os cidadãos se retiravam, Jeremias buscou um alto monte que dominava a vista da cidade adormecida. Ele se lembrou das promessas últimas de Deus, uma nova aliança e coração transformado para os que estivessem dispostos a ouvir. Ele elevou seu olhar ao céu estrelado. Ó Senhor, teu desígnio é maior que nossa rebelião. Que o teu plano se cumpra, mesmo se eu não conseguir ver a totalidade dele. E a voz de Deus ecoou em seu espírito, repleta de esperança. Não temas, Jeremias, porque estou prestes a fazer algo maravilhoso. As correntes que prendem meu povo serão quebradas, e sobre eles descerá um bálsamo que restaurará suas almas. A questão é, podem eles ouvir meu chamado antes que o tempo se esgote? Com esse pensamento, um tremor de expectativa tomou conta de Jeremias. O caminho à frente parecia sombrio, mas a luz da promessa divina começava a penetrar a escuridão. O peso do futuro sobre a cidade de Jerusalém correspondia ao peso da graça que ainda estava por vir. Enquanto isso, a marcha da Babilônia se aproximava, não apenas como um sinal de destruição, mas também como um ponte para a realização do poder de Deus. Então, Jeremias, em meio ao medo e à desesperança, percebeu que o plano de Deus era mais vasto do que as circunstâncias presentes poderiam insinuar. Uma nova vida estava prestes a surgir das cinzas da devastação, um novo pacto, onde até mesmo os mais perdidos seriam alcançados. Mas quem poderia se erguer para receber essa promessa? E a que preço? Enquanto a noite avançava, uma neblina densa começava a se espalhar sobre Jerusalém, envolta em um silêncio inquietante. Jeremias, ainda no alto do monte, sentiu a presença do Senhor se aproximar, e o temor reverente se apoderou de seu coração. Ó Senhor, o que mais desejas que eu saiba a respeito dessa calamidade que se aproxima? Que palavra trará esperança a um povo tão destroçado? Então, num sussurro forte como um trovão e suave como um sussurro, a voz de Deus atravessou a escuridão. Jeremias, estás prestes a ver o que nunca imaginaste. O chão sob os pés do povo de Judá tremerá, mas nesse tremor, eu o chamarei de volta para mim. Aquelas palavras trouxeram um misto de alívio e angústia ao coração do profeta. Como, Senhor? Como posso eu, um homem falho, ser a voz que chamará meu povo na hora da sua ruína? Eles não ouvem. Suas almas estão endurecidas. Proclama a verdade, mesmo diante do desprezo. De um resquício de esperança brotará a salvação. Eu estou em meio a eles, mesmo que não o vejam. O que hoje parece destruição será, em breve, oportunidade de renovação, respondeu Deus. Foi nesse momento que Jeremias decidiu descer do monte, suas emoções fervilhando dentro dele. Ao caminhar novamente pelas ruas sombrias de Jerusalém, sentiu o peso da indignação dos sacerdotes e recursos em sua alma. Eles não entendiam a profundidade do caminho que estavam trilhando, a menos que se voltassem para o Senhor.
A cidade que um dia havia florescido com a adoração ao Deus Altíssimo agora cheirava a rebelião e idolatria. Com a voz mais firme que nunca, Jeremias dirigiu-se mais uma vez ao povo reunido. Ó povo de Judá, como é amargo o seu pecado! Assim diz o Senhor, aquele que busca a vida encontrará, mas aquele que insiste em seguir seus próprios caminhos encontrará a morte. Quebrantem seus corações. Sucem o Senhor. Murmúrios desconfortáveis romperam a multidão e os sacerdotes se indispuseram, seus rostos vermelhos de ira e vergonha. O capitão babilônico, que ouvirá as últimas palavras do profeta, agora se viam confrontado com algo que nem mesmo uma ordem de sua liderança conseguiria apagar. Este Deus deles pode fazer o impossível. E se for verdade, pensou o capitão, refletindo sobre o que seu instinto militar havia lhe ensinado sobre respeitar um poder verdadeiramente superior. Nesse instante crucial, a mulher que se aproximara de Jeremias anteriormente, interrompeu a multidão. Ó, Jeremias! Não estamos perdidos? Nossos corações já não se tornam mais sensíveis a essas advertências? O que será de nós? Seu clamor cortou o ar como uma espada afiada. Somente se arrependerem, a esperança, gritou Jeremias, movido por uma preocupação ardente. Ainda existe uma chance. Olhem para as suas frontes de pedra e deixem que o coração de carne tome seu lugar. O Senhor esperará, mas não fará isso para sempre. O ar se encheu de tensão enquanto as palavras do profeta foram lançadas como flechas, mas alguns resistiram, outros se afastaram em tristeza, enquanto poucos se prostraram em busca de arrependimento genuíno. E neste momento de dispersão, o capitão babilônico decidiu se aproximar de Jeremias. Profeta, escuto suas palavras, mas como você acredita que um Deus que ama pode permitir que seu povo sofra uma queda tão profunda? Jeremias olhou diretamente nos olhos do capitão, e um novo vigor se ergueu dentro dele. O amor do Senhor é como um fogo potencial para transformar e não para destruir. Sua disciplina é uma expressão de seu amor, e é essa disciplina que trará ao homem a capacidade de reconhecer que somente nele encontrará abrigo. As palavras ecoaram por entre os ouvintes e ressoaram no coração do capitão, um convite à reflexão que o perturbou. Pois neste momento, o Senhor havia se revelado como o autor de reviravoltas, e o futuro estava nas mãos de um poder que transcende a qualquer entendimento humano. Continua. E quando a alvorada de um novo dia fosse anunciado, as transformações em Jerusalém poderiam ser tão poderosas que até mesmo as forças de Babilônia seriam compelidas a reconhecer que o Deus de Israel é, de fato, o sofredor que restaura. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, suas luzes douradas penetravam lentamente na neblina que ainda envolvia Jerusalém, trazendo um novo dia carregado de incertezas e promessas. Jeremias, cujos olhos estavam pesados de uma noite de súplicas, sentiu seu espírito inquieto, como se uma tempestade iminente se aproximasse. Da cidade, os ecos dos lamentos e do clamor por socorro ainda reverberavam em seu coração. Ó Senhor, murmurou ele, quantas vezes o povo terá que ser purificado pelo fogo? Que dor eu devo suportar ao ver esta cidade entregue ao desespero? A resposta de Deus parecia pairar sobre ele como uma sombra, um sussurro firme que o afastava de sua frustração. Jeremias, você deve entender que o meu propósito muitas vezes se desdobra nas dores da história. A dor que eles experimentarão não será sem um propósito. Armado com essa determinação, Jeremias se dirigiu novamente a um pequeno grupo que se reunirá à sua volta, muitos deles parecendo mais receptivos pela primeira vez. Ó povo de Judá! Sua voz ecoou. Um novo dia se levanta, mas não esqueçais que ainda há ajuntamento de ruínas. O Senhor clama de novo, voltai a mim, e eu voltarei a vós. Zacarias 1:03. As palavras caíram pesadamente sobre os corações de alguns que começaram a chorar. Entre eles, a mulher que anteriormente havia questionado o profeta sobre a condição de Judá levantou a mão. Jeremias, sabemos suas palavras são de Deus. Ontem, enquanto você falava, vi uma visão, uma tempestade de fogo e sombras cobrindo a cidade. O que isso significa? Um frio percorreu a espinha de Jeremias ao ouvir seu relato. Ele respondeu, talvez essa seja a manifestação do juízo do Senhor. As profecias que têm sido avisadas até aqui estão quase se cumprindo. O clamor do povo chegou aos céus,
e sob a regra de Babilônia, a verdadeira grandeza da nossa rebelde Jerusalém será revelada. A visão da mulher havia acendido uma faísca de esperança em toda a multidão. Jeremias sentiu isso e continuou: mas eu trago uma mensagem de esperança. Mesmo que as trevas cobram, o Senhor se preocupa. Dele surgirá a luz. Ele transformará nosso lamento em alegria e tirará nossos corações de pedra, dando-lhes corações de carne. Nesse momento, um homem avançou para a frente, com o rosto enrugado de desespero. Mas o que acontecerá com nossa casa, com nossos filhos? Estamos à mercê das forças de Babilônia. Como podemos confiar em um Deus que nos abandonou? Jeremias se aproximou dele, olhando fundo em seus olhos. Ainda não está tudo perdido. O Senhor não se esqueceu da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Mas a entrega de nossas almas ao arrependimento e a busca pela retidão é o que ele deseja de nós. O bálsamo para esta ferida está em nosso retorno a ele. Assim, a cidade começou a agitar-se em murmúrios de debate e reflexão. A voz de Jeremias soava como um eco na vasta caverna do esquecimento espiritual. O capitão babilônico, ainda presente, observava a cena, e sua mente estava dividida entre a razão militar e a fascinante possibilidade de uma transformação espiritual. Há algo nisto, pensou ele, um movimento que pode mudar mais do que qualquer espada. À medida que o dia avança, o zelo de Jeremias criava um fervor em seus seguidores, a multidão sentia a esperança reacender em seus corações endurecidos. Mas o profeta sabia que uma escolha difícil estava por vir. Ele pensou em suas palavras: eis que venho. O Senhor está levando o povo à escolha entre a destruição e a renovação, por meio da dor e da transformação. No entanto, por trás de toda a convicção de Jeremias, uma nuvem de incerteza pairava no horizonte. O testemunho do Senhor, embora potente, ainda não havia sido plenamente acreditado. Enquanto os raios de sol expandiam-se, o profeta teve um vislumbre de que os tempos de angústia vindouros poderiam levar ao cumprimento de braceletes de esperança, do outro lado do juízo. E entre a angústia do dia a dia, a trêmula espera do que viria e o palpável desejo de redenção, uma verdade. Ecoava com força no coração de Jeremias: um novo tempo estava à vista, onde aqueles que se virassem para o Senhor seriam resgatados, mesmo entre as cinzas da destruição. Continua. E quando a glória de Deus fosse revelada, as ações de cada homem e mulher em Jerusalém ressoariam para a eternidade, confirmando o poder do arrependimento e a grandeza do amor divino. Enquanto o dia avançava, o calor do sol se tornava cada vez mais intenso, refletindo a tensão no coração de Jerusalém. As vozes do povo misturavam-se às súplicas de Jeremias, enquanto o profeta sentia a pressão do destino pairando sobre a intensa reunião. A multidão, agora capturada por um tênue fio de esperança, olhava esperançosamente para o porta-voz de Deus, como se dele dependesse sua própria salvação. Com o peso da responsabilidade, Jeremias ergueu a mão, pedindo silêncio. Escutem, ó povo de Judá. A palavra que o Senhor me confiou para vocês é uma admoestação, mas também uma mensagem de transformação. Porventura, quando vos buscardes, me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Deuteronômio 4:29. Muitos de vocês afastaram-se do Senhor, seus corações endureceram-se. No entanto, só há um caminho a percorrer, e esse caminho leva ao arrependimento. A multidão começou a se mover restles devido à gravidade de suas palavras. No entanto, havia também murmúrios de dúvida. Podemos retornar ao Senhor após tantas transgressões? Seria ele capaz de perdoar o que fizemos? A voz de uma mulher ecoou à frente da multidão. Jeremias respirou fundo e, sentindo a presença de Deus envolvê-lo, respondeu: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e cheio de bondade. Salmos 86:15. Ele não deseja a morte do ímpio, mas que se converta dos seus caminhos e viva. Ezequiel 33:11. Mesmo ao se aproximarem as sombras do juízo, já há luzes de redenção no horizonte. As palavras de Jeremias cortaram através da agitação, penetrando os corações duros como uma flecha. Ele viu lágrimas brotarem em muitos rostos, enquanto a realidade do arrependimento começava a se insinuar em suas mentes. No entanto, a resistência espiritual ainda era palpável, como uma névoa de descrença envolvendo-os. Subitamente,
o capitão babilônico, que observava em silêncio a cena, levantou-se. Profeta! Ele bradou, sua voz ressoando sobre o tumulto. Por que seus compatriotas seriam salvos ao se voltarem ao seu Deus, quando suas cidades estão à mercê de nós? A força da minha espada é mais poderosa do que suas palavras. Jeremias, percebendo a importância daquele momento, não hesitou. Crê nas palavras do Senhor, ó homem de guerra. A verdadeira força não se encontra na espada, mas no arrependimento e na volta ao Deus vivo. Se este povo se humilhar e clamar ao Senhor, será como um vaso moldado, pronto para a redenção. E ao falar, Jeremias teve uma visão. Viu-se em uma vasta planície de cinzas, e de repente, brotaram flores brancas e vibrantes no meio da desolação. Sentiu que a dor da renúncia ancestral poderia gerar frutos de renovação. Assim como as flores florescem a partir das cinzas, assim também a salvação pode surgir das ruínas que vocês veem à sua frente. O capitão babilônico ficou momentaneamente surpreso, confrontado pela 2424 profundidade da fé que se manifestava diante de ele. Ele começou a entender que havia algo mais profundo em jogo. A luta por Judá não era apenas política, mas também espiritual. Enquanto a multidão sussurrava, Jeremias percebeu que sua responsabilidade aumentava. Mas escutem! O Senhor também me revelou que mais dificuldades estão por vir. As correntes da opressão não foram quebradas, e se o povo não se voltar com sinceridade, o dia de sua aflição virá com ferocidade. Porquanto, está escrito, porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Mas quem pode se apropriar desta promessa se não se chegar a ele? A natureza fértil da esperança misturava-se à crueza da previsão sombria. O coração de Jeremias pulsava com a intensidade da verdade que apenas ele poderia ver. Uma batalha espiritual se formava. Enquanto a multidão ponderava sobre a urgência do chamado, algo ainda mais profundo se agigantava nas sombras. Diante dos rostos atônitos, um eco distante de trombetas ressoou no ar. Jeremias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um sinal do Senhor? Anelou em seu íntimo. Ele se perguntava qual seria o significado daquela chamada nascido no silêncio que precedia a maior tempestade da história de Judá. Qual seria o próximo passo do plano divino em meio ao emergente clamor? A expectativa pesava, um pressentimento de que um novo capítulo estava prestes a se desdobrar. E assim, com cada olhar tenso e cada coração pulsante, Jerusalém aguardava a irromper da tempestade, mas também da esperança, e entre a cruz e a ressurreição, o testemunho do Senhor se revelaria de uma forma surpreendente e gloriosa. Enquanto a manhã se transformava em tarde, o céu sobre Jerusalém parecia enegrecer, como se respondesse à inquietação do povo. O apelo de Jeremias reverberava em seus corações, mas também havia um pressentimento de que a calamidade estava prestes a despencar sobre eles. O profeta, ainda junto à assembleia, sentia-se como um vaso à mercê do oleiro, moldado pelas mãos de Deus para um propósito divino maior. Jeremias olhou para a multidão, cujos rostos refletiam uma mescla de medo e esperança. Ó povo de Judá, ele começou, não é apenas a espada que vos ameaça, mas os ídolos que têm dominado seus corações. Pois, está escrito, não tereis outros deuses além de mim, Êxodo 20:3. Se os seus corações não voltarem ao verdadeiro Deus, a ruína não será apenas uma questão externa, mas uma tragédia interna que vos consumirá. As palavras do profeta penetraram com um peso renovado, acendendo a chama da reflexão na multidão. Podia-se sentir a fervorosa necessidade de arrependimento se formando como uma luz moribunda, lutando para iluminar a escuridão do desespero. Mas ainda havia corações endurecidos, aqueles que, alheios à advertência, estavam mais interessados em manter seus caminhos de rebeldia. Um murmúrio ressoou e, entre eles, um velho sábio se fez ouvir. Profeta, e se o povo ouvirás e se voltar para o Senhor, como saberemos que ele nos ouvirá e respeitará as suas promessas? Ele, de olhos plenos de vida e esforço, fez sua pergunta como quem desafia a onipotência de Deus. Jeremias, mais uma vez guiado pela sutil voz do Espírito Santo, ergueu a cabeça. Está escrito, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Este é o tempo de clamar pelo Senhor, pois, mesmo no abismo, a sua mão é capaz de alcançar os corações perdidos. Enquanto a multidão se aquecia, algo sobrenatural começou a preencher o ar, como uma brisa suave que anunciava uma mudança. E mais uma vez, Jeremias viu uma visão. Centenas de mãos levantadas, clamando por ajuda, a súplica de um povo que anseia por redenção. Ele percebeu que, se apenas um remanescente humildemente se voltasse ao Senhor, a misericórdia poderia transbordar sobre toda a cidade. Mas ao mesmo tempo, uma nuvem sinistra pairava nos horizontes. O capitão babilônico, agora inclinado a escutar, murmurou: se o seu Deus é poderoso e verdadeiro, por que não afastam vocês o destino que se aproxima? Ó capitão, Jeremias respondeu, tua pergunta é justa, mas lembre-se que o Senhor dos Exércitos está no controle de tudo, até mesmo das nações. O que tens visto como poder é mero reflexo da soberania de Deus, portanto, quem pode resistir ao seu propósito? Então, num súbito movimento, um trovão ressoou, e as trombetas que antes foram ouvidas ecoaram novamente, mais intensas. O céu ruiu em resposta às palavras do profeta. A multidão, agora atenta, observou fenômenos ao longe tiranos e opressores se agitando, uma revelação de que algo monumental estava prestes a acontecer. Ali, em meio ao clamor, Jeremias fez uma declaração que fulgurou na alma de todos. O Senhor não abandonará aqueles que se voltam para ele. Mas lembrem-se, o caminho pode ser de tribulação, e a vitória pode ser envolta na dor do parto espiritual. A cada lágrima que se derrama aqui, o céu se inclina para escutar. Enquanto a nuvem de incerteza carregava-se de presagiantes ameaças, estava claro que o futuro de Judá dependia da decisão de cada coração presente. E uma palavra vindo do Senhor se fez vital: uma nova aliança se formará, em que não só as duras pedras do templo serão quebradas, mas corações de carne serão moldados, revelando o verdadeiro propósito da minha bondade. Com estas palavras apropriadas e contundentes, a expectativa aumentou, e a multidão se sentiu perdida em meio à revelação das promessas de Deus. Enquanto sabiam que o dia da aflição poderia se aproximar, a esperança de um renascimento divino tornava-se palpável. Jeremias se perguntou, em um sussurro: este será o caminho pelo qual o Senhor manifestará a sua glória? O que mais está por vir, quando a luz é feita ainda mais clara pela escuridão que nos rodeia? A iminente tempestade não era apenas uma advertência, mas uma preparação para algo grandioso no plano soberano de Deus. O céu estava cada vez mais escuro, e o som de trovões ecoou das colinas. Era como se a própria criação estivesse em expectativa, aguardando o desenrolar dos eventos que se aproximavam. As sombras lançadas pela nuvem ominosa pareciam engolir as esperanças do povo, mas algo dentro de Jeremias se acendeu com uma nova urgência. Ele sabia que, em meio à desolação, Deus estava prestes a revelar sua glória de maneiras inesperadas. Escutai, povo de Judá, clamou Jeremias com voz firme, sua alma transbordando de fervor. O Senhor se lembrou de vossa aflição, e mesmo nesta hora sombria, Ele não é um Deus distante. Ele se aproxima em misericórdia. Mas é necessário, é urgentemente necessário, que nos rendamos a Ele. O anseio por arrependimento começou a tomar forma na multidão. Enquanto Jeremias falava, algumas pessoas se afastavam das sombras da indiferença, levando consigo questões dolorosas. Em seus rostos, o medo começou a se dissipar, e a determinação surgia como um broto na terra seca. Por que clamar por ajuda ao que não pode salvar? Questionou um jovem, com lágrimas nos olhos. Por que olhar para os ídolos que não falam e não veem, quando o Deus do céu está entre nós? Véus de orgulho e autossuficiência precisam ser rasgados, respondeu Jeremias, pegando a mão do jovem e levantando-a como um sinal de esperança. O Deus de Israel está disposto a restaurar, mas não sem que vocês busquem a sua face e se inclinem verdadeiramente a Ele. Porque está escrito: voltai para mim, e eu retornarei a vós. Zacarias 1:3. Os murmúrios de assentimento se espalharam. Aqueles que antes duvidavam começaram a ecoar as promessas que Jeremias descrevia, e um espírito de intercessão estava prestes a nascer.
Levantaram-se entre eles intercessores que se entregavam em oração, clamando: Ó Senhor, perdoa nossos pecados e guia-nos de volta ao teu caminho. Mas, entre a fervorosa multidão, aqueles que eram céticos murmuravam em desconfiança. Vendo o ímpeto do povo mudando, um alto sacerdote do templo aproximou-se, seus olhos ardendo como brasas. Acreditais que a simples súplica pode salvar esta cidade do pronúncio da destruição? Estamos à mercê dos babilônios. Jeremias virou-se para ele, a autoridade de Deus preenchendo cada palavra que saía de sua boca. Se a fé for suficiente, não haverá exércitos que possam prevalecer contra a vontade de Deus. É Ele quem decide o destino das nações. Se vocês continuarem a buscar a proteção dos deuses de cananeus, então o que bem pode ser o significado da descida da sua glória sobre nós? O sacerdote hesitou, pois sentiu que cada palavra de Jeremias era como um espinho na consciência do povo. O desafio do profeta ecoava em seu coração. Um clamor poderoso se ergueu da multidão e, em resposta ao chamado divino, as pessoas começaram a cair de joelhos, buscando o Senhor. O vento suave continuou a soprar, e no meio do caos, a voz do Senhor rompeu os céus: Eu vou restaurar a perdição. Ecoou numa revelação clara. Está à porta uma nova promessa, e um novo espírito será derramado no meio de vós. Pois, assim como eu levantei os ossos secos na vale de espírito, Ezequiel 37, 1-14, assim levantarei uma nova geração que me buscará de todo o coração. A multidão estremeceu. Uma glória visível começou a brilhar nas faces dos que reconheciam sua necessidade de Deus. Ele nos dará corações de carne, ao invés de corações de pedra. Disseram uns aos outros, enquanto as palavras de Jeremias ecoavam em seus corações. Mas ainda havia um murmúrio ressoando nas sombras, uma sensação de que o clamor pelo arrependimento não garantiria a resposta imediata que esperavam. O Senhor não poupou a cidade e nosso templo antes, sussurraram aqueles que permaneciam incrédulos. Por que haveria esperança agora? E, enquanto o eco do temor e da esperança se entrelaçava, Jeremias sentia algo mais nas profundezas de seu ser. Ele sabia que a tempestade se aproximava, mas também a alvorada de uma nova era. O que mais estava por vir quando a cidade militava entre a destruição e a promessa? As palavras do profeta silenciaram a multidão, que contemplava entre lágrimas e súplicas. A expectativa crescia enquanto o desfecho do plano soberano de Deus se aproximava, cheio de mistérios e promessas ainda não reveladas. As nuvens cinzentas se acumulavam, elétricas, em um céu que parecia prestes a desabar. O clamor do povo ressoava em uníssono, mas, mesmo entre os que se entregavam a Deus, havia um desafiar na atmosfera, um pressentimento sombrio do que estava por vir. Enquanto as almas se entregavam em oração, Jeremias, com o coração apertado, era invadido por uma visão sobrenatural, um vislumbre do que cada súplica poderia trazer ou como a destruição poderia pesar sobre Judá. O Senhor é a nossa rocha e fortaleza. Ele proclamou, mas dentro de si, a inquietação crescia. Ele nos guiará através das trevas, mas precisamos escutar o que ele tem a nos ensinar. Existem caminhos de volta, porém será preciso enfrentar as sombras com coragem. Os olhos do profeta se fixaram no templo, suas paredes que antes irradiavam a glória de Deus agora parecendo desoladas. Ele conhecia as Escrituras, e sabia que as promessas do Senhor não falham. Mas os corações endurecidos daquele povo enfrentavam um teste de fé. Enquanto as palavras de Jeremias se espalhavam, um grupo de anciãos se aproximou, seus rostos marcados por preocupação. Ó Jeremias, disse um deles, nossa terra está apodrecendo, e a batalha está prestes a começar. As forças de Nabucodonosor estão em mobilização. O que podemos, de fato, esperar? De que serve um arrependimento se os babilônios já têm planos de cerco? O profeta sentiu a dúvida deles como uma aflição em sua própria alma. Mas e se o Senhor decidir intervir? Respondeu com fervor. E se nossas vozes se unirem como um só brado? Como está escrito, e, ainda que fosse necessário exterminar até a terceira e a quarta geração, Êxodo 34, 7, isso não é o desejo do nosso Deus. Ele quer nos restaurar, mas primeiro, devemos nos humilhar diante dele. No fundo do seu ser, algo se movia, um sopro de esperança em meio à tempestade.
As promessas de Deus eram mais profundas que o desespero atual. Contudo, a incerteza e a divisão entre o povo começaram a emergir novamente. Entre as súplicas ardentes, uma voz ressoou como um eco de um passado sombrio. Um homem conhecido como Menahem levantou-se, olhares duvidosos encontrando os seus. Jeremias, quão fácil é para te falar do arrependimento. Olhamos para nossa cidade, e o que vemos? Apocalipse. As crianças choram, e as mães não têm esperança. Como podemos confiar na palavra do Senhor, se já fomos quebrados uma vez? As palavras de Menahem geraram murmúrios entre a multidão, fazendo com que a desconfiança se espalhasse como um vento gelado. Jeremias olhou para o homem com compaixão, seu coração doía pela sua dor. Não é a desconfiança que reconstitui, mas a fé. O Senhor se levantará como um guerreiro poderoso, mas primeiro, precisa nos ver rendidos. Assim como o profeta Isaías disse, se não crerdes, certamente não estareis seguros, Isaías 7:9. Alguns começaram a se agitar, as lembranças das promessas de restauração e da glória de Israel queimando em seus corações. Mas outros resistiram, imersos do temor que agora parecia mais pesado que a provação que os aguardava. Cambiemos nossas vestes de lamento! Gritou uma mulher no meio da multidão, sua voz penetrante. Entreguemos nossas adorações ao Senhor que nos tem entregado honra. Ele pode fazer um novo milagre em nossa geração. Um murmúrio de esperança abalou as colunas do templo, enquanto mais da multidão começava a se curvar, entregando-se ao Senhor. Mas Jeremias sabia que isso era apenas um início e que se preparavam para uma grande batalha, não apenas no campo físico, mas na luta pela fé. E no mais alto dos céus, quando começou a chover de forma torrencial, Jeremias olhou. As gotas caíam sobre eles como um sinal de que o Senhor ouvia, mas também como um aviso de que a tempestade se avizinhava. Preparem-se, povo de Judá, porque o Senhor não está apenas ouvindo, Ele está respondendo. E dentro dessa resposta, um novo chamado para a verdadeira restauração se revela. Como a chuva lavava os rostos angustiados, Jeremias se lançou em intercessão, uma consciência de que a hora de decisão se aproximava. Qualquer relutância poderia custar a escolha entre a vida e a morte. Ele então disse, cujos olhos brilhavam com poder divino, novo propósito, nova aliança, mas será necessário que entreguemos nossos corações. Porque a glória de Deus se aproxima, e com ela, juízo e misericórdia. Assim, enquanto o povo rebatia entre crença e dúvida, uma inquietação crescente varreu a terra. Nas alturas, a mão do Senhor estava pronta para agir, mas a incerteza permanecia nas mentes dos homens e mulheres de Judá. O que mais estava por vir à medida que o dia do Senhor se aproximava? O que o céu em preparação significava para seu futuro? Um eco forte dos trovões anunciava aquela que poderia ser a maior revelação de todas. As nuvens escuras pareciam agora um testemunho da batalha espiritual em andamento, enquanto Jeremias, o profeta do Senhor, observava o tumulto crescente entre seu povo. As vozes de arrependimento e esperança misturavam-se com os lamentos de uma nação em desespero. Cada lágrima derramada parecia uma prece ao Senhor, um clamor por misericórdia em meio à iminente destruição. Ó povo de Judá, Jeremias exclamou, sua voz ressoando sobre as cabeças baixas e os olhares vacilantes, escutai o que o Senhor está dizendo a vocês. Assim como a chuva purifica a terra, o clamor por arrependimento pode purificar nossas almas. Ele ergueu a mão como um sinal, implorando ao Senhor que enviasse sua glória e compaixão. Mas entre a multidão, muitos ainda eram céticos. Como pode um Deus que permite a opressão e a dor ser um Deus que ama? Gritou um homem, sua voz tensa com indignação. Estamos à mercê dos babilônios. Que esperança temos? Nesse momento, o silêncio se fez presente. Jeremias sentiu a urgência de esclarecer a verdade que muitos ignoravam. O Senhor não nos abandonou. Ele deseja restaurar a nossa relação com Ele, mas precisamos nos humilhar e clamar por sua ajuda. Assim, ele continuou, está escrito, chamada a mim, e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. O que parece imutável pode mudar ao clamor de um arrependido.
Enquanto as palavras do profeta se entrelaçavam com a agitação da tempestade, um fio de esperança se formava naqueles que escutavam. Alguns começaram a se afastar do círculo de indiferença, se inclinando em oração, buscando a face do Deus que poderia mudar sua sorte. Contudo, ainda havia uma resistência palpável entre aqueles que, agarrados às suas tradições e ídolos, se recusavam a se render ao clamor por transformação. Uma jovem, com lágrimas nos olhos, levantou-se perante a multidão. Por que não podemos unir nossos corações e clamar ao nosso Deus? Se ele tem um plano, que nos dê coragem para buscá-lo agora. Sua voz, embora trêmula, trouxe um novo ânimo àqueles ao seu redor. Isso mesmo, irmã! Clamou outra mulher. Deus é capaz de restaurar. Se ele nos trouxe até aqui, certamente fará algo grandioso. Os sentimentos de esperança começavam a desabrochar, e Jeremias viu as mãos levantadas em rendição, corações dispostos a buscar o Senhor. Contudo, o capitão babilônico, que havia permanecido em silêncio, não pôde ignorar a intensidade da cena. Ele começou a se questionar sobre a veracidade das palavras dos cativos. Os deuses dos babilônios prometem poder e vitória, mas e o Deus deles? Se ele é tão poderoso, por que permitirá que isto ocorra? Seu coração estava em conflito, intrigado pelo que via. Ouvindo seu questionamento, Jeremias se voltou para o capitão. As forças da Babilônia podem cercar nossas portas, mas a verdadeira força reside na rendição do coração ao Deus verdadeiro. Ele não deseja levar à ruína, mas nos chama para a vida. Mesmo em meio à oposição, sua presença pode quebrar cadeias e restaurar vidas. E assim, a tempestade começou a se formar, tanto no céu como no coração da multidão. O vento sussurrava promessas de mudança, mas também alertava sobre as dificuldades que viriam. Jeremias, agora como uma tocha brilhante no meio da escuridão, sabia que cada palavra contava não apenas para o povo que clamava, mas para todo o céu que observava. Haverá juízo, sem dúvida, mas haverá também graça. Se a nação se voltar ao Senhor em verdadeira penitência, não haverá mais barreiras entre vocês e a glória do Altíssimo. Disse ele, sua voz penetrando a atmosfera pesada. As nuvens de incerteza acima dele começaram a se dissolver, e com elas, a resistência. A ondação de oração tomou conta das ruas. Ele viu pessoas se curvando, entregando suas vidas ao Senhor, reconhecendo suas falhas e clamando por restauração. E então, uma voz poderosa e clara quebrou o silêncio pesado que pairava sobre eles. Eu sou o Deus que resgata e renova, o tempo de custo do arrependimento chegará a seu fim, e uma nova aliança será estabelecida. As palavras ecoaram em Jeremias, ressoando em seus ossos. Com essa revelação, o rosto do profeta se iluminou. Ó povo, o Senhor está prometendo que nosso clamor será ouvido e que, mesmo diante de nossas transgressões, Ele enviará a redenção. Preparem-se! O Altíssimo Deus está disposto a restaurar o que foi quebrado. Um novo entendimento começou a surgir entre o povo. Ações de arrependimento se tornaram uma dança festiva de libertação. As palavras de Jeremias ressoavam, aquilo que parece ser desastroso servirá como um trampolim para tudo o que é novo. Não se esqueçam, entre cada tormenta, pode haver uma transformação. Mas, em meio à alegria crescente, o coração de Jeremias ainda batia com solene expectativa. Sabia que o que estava prestes a acontecer era de grande peso. Que tipo de transformação estava Deus preparado para revelar? E, mais importante, quem suportaria o preço dessa nova aliança? E assim, o céu tornou-se um espetáculo, raios de luz brilhando entre nuvens sombrias. O que mais a tempestade traria? O plano divino ainda permanece, pensou Jeremias, tendo a certeza de que a obra de Deus estava apenas começando.